Olá, turminha do oitavo, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje nossa aula 13, tá? Hoje nossa aula 13 é simplificação de frações algébricas. Digamos que agora é aquele fechamento, né? A gente vai pegar todos aqueles casos que nós aprendemos de fatorações e nós vamos aplicar nessa situação matemática aqui, que é a simplificação de frações algébricas. Bom, primeira situação que eu fiz questão de apresentar para vocês é uma questão de lá da aritmética, para a gente entender um pouquinho qual vai ser o nosso trabalho. Então eu peguei uma fração 8/12, que você aprende a simplificar lá no sexto ano, né? E aqui eu fiz uma coisa chamada fatoração. Professor, lá a gente dividia aqui por um mesmo número, pegava o máximo divisor comum para obter a fração irredutível. Você tem essa opção quando se trabalha com números, tá certo? Como a gente vai estar no âmbito da álgebra, isso não vai dar para ser feito dessa maneira e sim fazer a decomposição desse número, né? No caso, a decomposição das letras, né? Então nós temos aqui a decomposição do 8, 3 fatores 2, a decomposição do 12, 2 vezes 2 vezes 3. Muito bem, aqui já tem o resultado 2/3, por quê? Porque aqui eu estou simplificando esse 2 com esse 2, está dando 1, está dando 1, ok? Estou simplificando esse 2 com esse 2, está dando 1, está dando 1. E agora, como resultado final, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3, 2/3. Então, essa simplificação é porque você está no modo fatoração. Você fatorou, decompôs em fatores, tá certo? O 8 e o 12, e aí foi possível fazer essa simplificação, ou seja, você está dividindo o de cima pelo de baixo. Muito bem, o resultado é 2/3. Bom, notem que aqui eu fiz questão de apresentar uma outra situação. Vamos supor que você tivesse feito uma decomposição em parcelas do 8, e embaixo em fator, tá certo? Então você não pode simplificar esse 4 com esse 4, ficaria errado, porque a resposta ficaria 4/3. Uma vez que você tem 1 aqui, né? No caso seria 1 mais 4, né? Ficaria sem sentido, nem 4/3 teria, seria um 5 aqui no lugar do 4. Então está totalmente errado essa situação. Por que que você não pode fazer isso? Porque aqui você tem uma soma ou uma subtração. Você não pode fazer isso. É o que nós vamos ver adiante. Então é por isso que nós vamos nos valer dos casos de fatorações conhecidos, tá? Fatorações algébricas. Muito bem, então eu peguei o primeiro caso aqui de uma fração, ok? Essa fração ela tem apenas o numerador como uma expressão algébrica. O denominador é um número, uma constante 2. Notem que você não pode pegar o 2 aqui e simplificar com o 2. Por quê, professor? Não está multiplicando aqui, só que aqui você tem uma soma. Então esse 2 aqui, ele pertence a essa soma. Então você tem que desvincular esse valor da soma. Muito bem, agora, aonde que entra então as aulas anteriores? Você vai olhar para esse numerador como uma expressão algébrica e vai notar que trata-se de um dos casos de fatoração. É aquele caso que nós temos o termo comum em evidência. Lembrando que nós estudamos 4 casos, né? Termo comum em evidência, termo comum em evidência por agrupamento e os produtos notáveis chamados de trinômio do quadrado perfeito e diferença de 2 quadrados. Então, esse caso aqui não é nenhum desses, a não ser o termo comum em evidência. Então, ao fatorar essa parte, esse monômio e esse monômio, nós temos 2 vezes x e 2 vezes 2. Notem que agora você tem o 2 em comum. O 2 está aqui e está aqui. Ele é fator comum, então ele vai em evidência, ele está destacado aqui em evidência. Então, quando você fez isso, você já conhece o caso, agora é a aplicação dos casos nesse conceito. Então, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4. Então, o termo comum vai em evidência, sobra o x mais 2 entre parênteses. Notem que agora eu posso e devo fazer essa simplificação, esse 2 com esse 2, porque agora trata-se de um fator de um produto. Então, aqui deu 1, deu 1. Então, aqui eu vou ter 1 vezes x mais 2, vai dar x mais 2 sobre 1. E esse 1 aqui você pode desprezar, porque qualquer coisa dividido por 1 é ela mesmo o resultado final dessa expressão, x mais 2, ok? Agora nós temos um outro caso aqui, nós temos 2x sobre x. Tanto agora nós estamos com letras tanto no numerador quanto no denominador. Então temos duas expressões algébricas aí, tanto em cima como embaixo, tá? Então a fatoração em cima
é 2 vezes x. Embaixo, para aqueles que ainda não perceberam, aqui tem um 1 como fator, tá? Então eu estou colocando, completando aqui aquilo que previamente eu já escrevi. Então aqui 1 vezes x é a fatoração do x, em cima 2 vezes x. Notem que agora por que dá 2? Porque esse x com esse x, né? Uma coisa dividido por ela mesma dá 1. Então 2 vezes 1, 2, 1 vezes 1, 1, então está aqui. Só que agora aparece uma coisa diferente para vocês. Aparece uma condição de existência, que está abreviado CE, condição de existência. Condição de existência, sim. Em se tratando de uma fração, nós sabemos que o denominador não pode ser zero. Porque se você tiver uma fração com denominador zero, essa fração não existe. Então você tem que colocar uma condição para que essa expressão algébrica, que é uma fração algébrica, ou seja, por ser fração, você tem que garantir que o denominador e somente o denominador exista. Para isso você vai implicar numa condição. A condição de existência é que o x tem que ser diferente de zero, ou seja, x pode ser qualquer valor numérico aqui, uma vez que ele é uma variável, tá certo? Ele vai variar, ele pode assumir qualquer valor, menos o valor zero, tá certo? Porque anularia esse denominador. Sendo assim, o x que está em cima é o mesmo que está embaixo, então você simplifica, e esse é um caso para que você tenha essa ideia do que é trabalhar com frações algébricas, tá? Muito bem, agora nós temos uma aqui praticamente cru para a gente dialogar e discutir, né? Nós temos duas expressões, vamos começar com a condição de existência. A condição de existência aqui é para que esse denominador exista. Notem que você tem que garantir que isso seja diferente de zero, ou seja, x² menos 9 tem que ser diferente de zero. Isso implica em que condições? Que o x tem que ser diferente de 3 e de menos 3. 3 e menos 3, sim. Se você colocar 3 aqui, 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 9 dá 0. É isso que você não quer. E se você colocar o menos 3 ao quadrado também dá 9. E 9 menos 9 dá 0, e é isso que você não quer. Então você tem que implicar, a condição de existência é que esse denominador exista, e para isso o x não pode assumir nem o valor 3, nem menos 3. Muito bem, agora passamos à análise tanto do numerador quanto do denominador. Para eu simplificar essa expressão, você vai observar que o numerador não tem o que fazer aí. Não tem o que fazer, você não caminha mais. Você tem uma expressão final chamada x mais 3, é um binômio. Já o denominador, com um olhar mais atento, então agora você tem que recorrer àqueles casos, tá certo? Que você tinha que identificar como as amostras apresentadas para vocês. Então, trata-se de uma amostra aqui que diz respeito ao produto notável, diferença entre dois quadrados. Então, vamos fazer essa observação aqui, olha. A gente vai fazer essa observação bem aqui, tá? E depois a gente recopia. Então, isso daqui era uma diferença de 2 quadrados, ou seja, você tinha o x elevado a 2 menos o 3 elevado a 2. Diferença de 2 quadrados, tá? E isso daqui nada mais era que o produto da soma pela diferença desses dois termos aqui. Então, x menos 3 que multiplica x mais 3. Era o que significava isso. Quando você faz a distributiva, elimina os termos centrais que serão iguais de sinais trocados, vai resultar no binômio x² menos 9. Muito bem, então agora você tem uma fatoração, uma forma fatorada deste sujeito aqui que é o denominador. Sendo assim, então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reescrever agora a nossa expressão. Então, em cima x mais 3, continua x mais 3, ok, turma? E embaixo agora nós vamos escrever a expressão fatorada, que é o x mais 3 vezes x menos 3. Muito bem. Lembrando que isso daqui é uma expressão que você pode escrever ela como duas, tá? Se você quiser, você pode abrir isso daqui em dois fatores. Você pode ter o x mais 3 dividido por x mais 3, vamos colocar entre parênteses, que multiplica 1 sobre x menos 3, tá? Você tem essa opção de escrita, não obrigatoriamente. Você note agora que você pode simplificar aqui
esse daqui com esse daqui, porque trata-se de um produto. Então você está dividindo esse binômio por esse binômio, você está encontrando aqui o valor 1. Então você está simplificando essa fração. Então está dando 1 aqui. Então o resultado final, se você fizesse aqui também, daria 1. Então como resultado final eu tenho 1 vezes x mais 3, não, 1 vezes 1. Então você simplificou, não tem mais ninguém, só ficou 1 em cima. 1 em cima. E embaixo você tinha x mais 3 vezes x menos 3, simplificou com o de cima, então você ficou com a expressão x menos 3. Ok, turma? Vamos dar uma pausa agora e a gente vai para a nossa próxima lousa, ok? Até mais. Vamos lá, turminha, dando continuidade aqui, ó, tenho mais um exemplo aqui para vocês. Vamos dar uma olhada aqui. Primeira coisa, você observa que tem duas expressões algébricas no numerador, no denominador, só que o numerador não tem nada a ver com essa situação da condição de existência, ok? A condição de existência é específica para o denominador. Então a condição de existência que nós temos aqui é que o y tem que ser diferente de quanto? De 1. Por que diferente de 1? Porque se y assumir a variável y, assumir o valor 1, 1 menos 1 anula. Notem que não é difícil de identificar quais valores aqui são possíveis ou não são possíveis para que exista a fração algébrica. Bom, garantindo essa situação, então agora a gente vai partir para o nosso objeto de estudo e trabalho, que é a simplificação dessa fração, ou seja, diminuir essa situação aqui, simplificar frações. Ok? Notem que agora em cima o meu numerador é um caso específico de uma expressão algébrica trinômia. Então vale a pena você verificar se trata-se do trinômio do quadrado perfeito. No caso, é um trinômio do quadrado perfeito. Professor, não lembro mais como é que a gente vê essa situação. Bom, notem que algumas condições, né? O primeiro e o último tinham que ser quadrados perfeitos. O do meio pode ser qualquer sinal, positivo ou negativo, mas tinha que ser duas vezes o primeiro termo e o segundo termo, ok? Quando você tem essa condição, você tem um trinômio aí do quadrado perfeito, sendo que o último sempre tem que ser positivo, ok? Embaixo não tem fatoração, porque é caso final, que nem o anterior, x mais 3 aqui, y menos 1. Então você só vai olhar para o numerador agora. Então agora nós vamos trabalhar esse numerador. Notem que agora a gente vai trabalhar ele aqui no cantinho para a gente ver como é que fica. Então, se você pegar y ao quadrado menos 2y mais 1, vamos trabalhar ele independente para vocês verem, tá? Vocês vão ver o seguinte, vocês vão ver que tem quadrado no primeiro, quadrado no último, e aqui eu tenho aqui y, aqui é menos e aqui é 1. Então eu tenho y menos 1 ao quadrado. Essa é a forma fatorada desse trinômio do quadrado perfeito, onde eu tenho y menos 1 vezes ele mesmo, tá? Porque isso daqui é uma potência, a base vezes ela mesma. Notem que esse cara aqui é duas vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Então vamos colocar aqui, ó, duas vezes o primeiro vezes o segundo, sem considerar o sinal. 2 vezes y vezes 1, 2y, que dá esse daqui, você faz esse testezinho. Bom, agora você tem a expressão na forma fatorada. Nós vamos então pegar essa expressão na forma fatorada, que é y menos 1 vezes y menos 1, que era o meu numerador, dividido pelo meu denominador, que é y menos 1. Agora se faz necessário você colocar um parênteses. Notem que agora você tem uma expressão aqui igual a essa, então nós vamos passar a simplificar, ok? Então nós vamos dividir, por exemplo, essa por essa, tá? Então essa com essa, deu 1 aqui, deu 1 aqui, e você só pôde fazer isso porque você escreveu essa expressão como fator. Se você não escreve como fator e deixa como parcela, você não pode cortar nada. Você não pode cortar esse y com esse y, você não pode cortar esse 1 com esse 1. De jeito nenhum você pode fazer isso, que vai dar errado a sua simplificação. É uma ação errada na matemática. Então aqui nós temos o resultado dessa expressão. Então nós vamos fazer a conta. Y menos 1 vezes 1, vezes 1, y menos 1. Y menos 1 já virou 1, então sobre 1 dá o próprio y menos 1. Então finalizamos aí essa situação. Então
qual é a simplificação, o resultado da simplificação dessa fração algébrica, dessa expressão algébrica aqui na forma de fração. O resultado final é o binômio y menos 1. Ok, turma? Vamos passar para esse caso aqui, um caso onde que a gente tem duas variáveis agora aqui, trabalhando em comum acordo aqui, x e y, né? Então notem que a condição de existência passa a ser x e y também. Por quê? Porque no denominador você tem que garantir que o x, assumindo determinado valor, não vai zerar, independente do y. No caso é o zero. Se aqui for zero, você vai ter essa expressão zero, porque 15 vezes 0 vezes y dá zero, 30 vezes 0 dá zero, 0 menos 0, 0. Então x não pode ser zero. Vamos para o y. O y não pode assumir o valor 2. Por quê? Porque 2 vezes 15 dá 30x, menos 30x, zero também, independente do x. Então o y não pode ser 2 e o x não pode ser 0. São duas condições duplas, tá? Isso daqui vocês vão praticar e vão entender. Isso daqui vai ser muito importante no 9º ano, quando vocês estiverem trabalhando com equações de frações algébricas. Aí você vai ter que ter essa condição por causa do conjunto de solução. Agora você só está treinando na identificação de certas situações matemáticas que vão estar aparecendo. Bom, vamos lá, vamos na identificação. Notem que tanto em cima quanto embaixo nós temos dois binômios, ok? Esse binômio aqui, você verifica que é uma diferença, mas não trata-se de uma diferença de dois quadrados. No caso, só o 9 é um quadrado perfeito. O número 18, 15 e 30 não é um quadrado perfeito e nem as letras estão representando quadrados perfeitos. Ok? Não está elevado à quarta potência, sexta potência, segunda potência. Então não são quadrados perfeitos. Então a fatoração é descartada a amostra da diferença entre dois quadrados. O que sobra? Sobra então um termo comum em evidência, já que isso daqui não é um trinômio. Então é fácil de você identificar as amostras, tá? Então aqui nós vamos fatorar aqui, eu vou colocar aqui embaixo, né? Ou eu vou apagar essa condição de existência, já que vocês já viram qual que é. Escrevo no final sem problema nenhum. E a gente aproveita esse espaço aqui, ok? Então vamos olhar aqui que você tem a fatoração do 9, é 9 vezes 2 vezes x vezes y, menos fatoração do 18 é outro 9, né? Vezes, aqui desculpa, 9 vezes 1, 9 vezes 1, ou simplesmente 9, né? Vamos deixar 9 aqui, vamos melhorar aqui. Não precisa do 9 vezes 1. 9 vezes x vezes y, menos 9 vezes 2 vezes x. Pronto, ficou bom. E aqui embaixo a gente tem o 15 vezes x vezes y, menos o 30. Nós temos o 15 vezes 2 vezes x. Notem que mesmo na forma fatorada, você continua com um sinal de menos aqui no meio. Então você não pode ir simplificando x agora. Ah, professor, posso simplificar agora x com x, y com y, x com x e 2 com 2? Não. Você tem que colocar como fatores. Então agora a gente vai ver quem é o fator comum em evidência. A gente vê que a gente tem 9, tá certo? Vamos fazer um risquinho no 9. E a gente tem x em cima, então eu tenho 9x. Como fatores comuns, ok? 9 e o x, 9 e o x. E embaixo, o que eu tenho? Eu tenho o 15 e tenho o x. Então eu tenho 15x. Então agora eu tenho um parênteses, aonde eu tenho o que sobrou. Quem é que sobrou aqui? Vamos lá? Quando eu coloquei 9x, sobrou y menos 2. E embaixo sobrou y menos 2 também, y menos 2. Olha que bacana? Então agora nós vamos fazer a fatoração, ok? Agora você tem um produto aqui, olha. Você tem um produto, um vezes aqui. Então agora a gente vai trabalhar com esse vezes. Note que agora você pode simplificar o x com o x, aqui fora, d1 e d1. O y menos 2 com y menos 2. Está tudo multiplicando, D1 e D1. E sobrou quem? Sobrou 9 sobre 15. 9 sobre 15. Só isso, professor? Sim. 9 vezes 1 vezes 1, 9. 15 vezes 1 vezes 1, 15.
E aí, acabaria? Acabaria. Só que agora você tem a simplificação aritmética, que também ela tem que ser feita. Então, se você agora quiser dividir todo mundo por 3, que seria a mesma coisa, você tem como resultado aqui, então, né, nessa simplificação, 9 dividido por 3 dá 3, 15 dividido por 3 dá 5. Então, olha só que interessante. Quanto é que deu a simplificação dessa expressão algébrica toda? Deu um número, né, um número real aí, 3/5. Ok? Então não deu nenhuma letra. Todas as letras foram simplificadas, mas não foram cortadas de qualquer maneira. Cortadas entre aspas, né? Que é o dividido um pelo outro. Ok? Então veja a passagem, como que nós procedemos na passagem toda aqui. Lembrando que a gente fez a nossa condição de existência. Vamos retomar a nossa condição de existência? Condição de existência com x diferente de 0, e também o y diferente de 2. Notem que o y continua sendo diferente de 2, porque se você coloca 2 aqui, o que vai acontecer? 2 menos 2, 0. 0 vezes isso dá 0. E o x não pode ser 0. 15 vezes 0, 0. Vezes qualquer coisa dá 0. Então, essas são as condições de existência desse exemplo aqui. Vamos partir para o último exemplo aqui do dia dessa aula aqui. Nós temos uma expressão aqui separada já por um vezes. Vocês se lembram quando nós tínhamos uma situação aritmética? É sempre bom a gente trabalhar com a situação aritmética. Vou colocar uma situação aritmética bem simples aqui. Eu tinha 2 sobre 3 que multiplica 9 sobre 4. Ok? Lembram-se disso? Como que nós fazíamos? Nós fazíamos aquela simplificação. Aqui não dava, né? Mas quando você multiplicava aqui, você tinha a opção de simplificar no final ou antes. O antes era essa que você está vendo que o de cima está sendo dividido pelo de baixo, uma vez que é um produto. Exatamente como eu expliquei anteriormente. Aritmeticamente, você pode fazer o 2 com 4. Então, você está dividindo aqui por 2 está dando 1 e aqui por 2 está dando 1. E o 3 com 9, você está dividindo aqui por 3 está dando 1 e aqui por 3 está dando 3. 9 dividido por 3 dá 3. E aqui está dando 2, perdão, 2. Então, 2 com 4 deu 2 e deu 1, 3 com 9 deu 3 e deu 1. Nessa posição, resultado final 1 vezes 3, 3. Resultado final 1 vezes 2, 2. Notem que isso é o que nós vamos aplicar aqui, é essa mesma ideia. Então vamos partir para essa ideia. Claro que vocês já sabem que tem condição de existência para x e para y. X aqui não pode ser menos 1, certo? E o y aqui não pode ser 0. Então o y não pode ser 0 e o x não pode ser menos 1. De novo, uma condição dupla x e y, duas letras. Notem que agora eu vou fatorar esse e esse. Esse daqui já está em fase final. Não existe fatoração para essa primeira fração, mas para a segunda sim. Então eu vou reescrever a primeira, x mais 1 sobre y, vezes, aqui é y vezes y, porque é y ao quadrado, e embaixo é x mais 1, que multiplica x mais 1. Ou seja, é um trinômio do quadrado perfeito. X mais 1 vezes x mais 1. Notem que agora essa daqui simplifica com uma dessas aqui, olha. Essa simplifica com uma dessa. Então está aqui 1 e 1. E um desses aqui simplifica com um desse. Então pode ser esse com esse. Muito bem. Qual é o resultado final, professor? Finalizando aqui, nós vamos colocar 1 vezes y, ficou apenas y. E embaixo 1 vezes x mais 1, x mais 1, que a gente coloca aqui embaixo. Resultado final, y sobre x mais 1. Esse é o resultado final. E se você quiser, você pode ou não colocar entre os parênteses. Então, o resultado da simplificação toda dessa expressão deu y sobre x mais 1. Com a condição agora, não, teria que ser inicial com y, vamos colocar a condição de existência, né? Com y diferente de 0 e x diferente de menos 1, condição de existência, né? Condição de existência. Ok, turminha? Ficamos por aqui então, terminamos nossa aula de hoje, aula 13, tá? Até a próxima aula.